Léo, a Veja publicou um artigo na web falando que o Vaticano nega o envio de um representante para visitar Lula. Olha, o Vaticano é uma instituição. Como uma instituição, o Vaticano tem os seus interesses, e o Vaticano é uma instituição que tem representação local, representação nacional e representação, obviamente, mundial, que é o próprio Vaticano. A primeira coisa que você tem que prestar atenção é o seguinte: o Vaticano, apesar de ser uma instituição muito rica, e não sei se você sabe, o Vaticano é uma instituição que tem empresas ao redor de todo o Brasil. O Vaticano tem universidades católicas, o Vaticano tem emissoras de televisão. Todas essas empresas estão conectadas direta ou indiretamente com empresários que têm interesses políticos. Só que a notícia que a gente deu aqui foi que o Papa Francisco mandou um terço para o Lula, e é bem diferente do Vaticano. O Papa Francisco é um religioso, e como religioso franciscano, ele é uma pessoa que considera muito mais o ser humano do que o dinheiro. Obviamente, as pressões caíram sobre a instituição Vaticano, e provavelmente muitas empresas do Grupo Vaticano, muitas empresas da Igreja Católica foram pressionadas e ameaçadas por causa do posicionamento do Papa Francisco. Ele, como pessoa, como Papa, como um religioso. Mas é muito importante você entender que uma PUC, ela tem um interesse empresarial. A PUC é Vaticano. É muito importante você entender que as empresas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro tem um interesse empresarial. Aí você imagina, por exemplo, que um determinado patrocinador de uma emissora do Grupo Vaticano fala: olha, pô, vocês estão apoiando Lula? Eu estou aqui pelejando para eleger um Aécio, pelejando para eleger o Alckmin, patrocinando vocês estão apoiando o Lula. Aí entra o Vaticano desesperado, não a religião católica, não o Papa Francisco, que é um franciscano, que é um religioso, mas o Vaticano como instituição entra em desespero com medo de perder dinheiro e volta a trabalhar para o opressor. A diferença básica nessa história é que quem mandou o terço para o Lula não foram as instituições católicas que ganham dinheiro ao redor do Brasil. Quem mandou o terço para o Lula foi um franciscano, foi o Papa, que representa a religião católica e não o poder econômico e as empresas da Igreja Católica. Lógico que o bicho está pegando lá dentro, lógico que o dinheiro vai falar mais alto, e na hora que o dinheiro fala alto, quem manda no Brasil realmente é o PSDB, porque o PSDB é um braço dos Estados Unidos, mas a mensagem foi bem clara: o Papa como líder religioso, o Papa como religioso, franciscano e ser humano, que considera muito mais importante igualdade social, seres humanos, muito mais importante do que patrimônio, ele foi a pessoa que mandou o terço para o Lula. Então, entenda que existem interesses gritando dentro do Vaticano nesse momento, e eles vão fazer de tudo para tentar ofuscar a manifestação do Papa Francisco. Inclusive, podem tentar até fazer o que fizeram com o último Papa, criar uma situação aí para derrubar o Papa. Afinal de contas, o Trump não teve que mudar de posicionamento. O Trump entrou nos Estados Unidos pensando em não mais fazer guerras, de uma hora para outra ele sofreu pressões e voltou a fazer guerras. Então, diferenciem, da mesma forma que é muito importante diferenciar Trump pessoa como Trump manifestoche do poder econômico, você precisa diferenciar o Papa religioso e o Vaticano como uma instituição que tem interesses financeiros, e a gente precisa concordar que o poder financeiro está contra o Lula. Afinal de contas, o poder financeiro financia o PSDB. Ô, Léo,